Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, vamos debater um assunto aqui que para mim é super instigante. A inflação norte-americana, segundo os noticiários deram hoje, dia 13 de julho de 2022, bateu em 1,3%. Realmente uma disparada de preços. Isso aí tem o lado bom, tem o lado ruim, mais ruim que bom nesse sentido. A inflação total deles já ultrapassa 9% ao ano, é mais que o dobro da inflação mensal brasileira, esse 1,3%. E, efetivamente, tal situação é baseada numa questão simples. O consumo lá continua bombando. E isso deve gerar uma decisão do Banco Central norte-americano no sentido de aumentar a taxa de juros dele, que está em 1,75% ao ano. Vamos invejar eles um pouquinho, né? Mas tende a subir mais 0,75% para cercear essa alta de preços, que não está baseada apenas na questão dos combustíveis, mas sim numa economia interna que realmente está bombando. O nível de atividade está elevadíssimo, a taxa de desemprego muito baixa, e esse contexto efetivamente faz com que o consumo se acelere, e consumo se acelerando aumenta preço, sim. Isso acontece em qualquer lugar do mundo e nos Estados Unidos também, porque eles não estão incólumes às regras mais básicas da economia, não é? Mas tem uma coisa, tudo bem, isso aí, como eu falei, se resolve. Sobe juros, incentiva as pessoas a poupar mais um pouquinho de dinheiro, diminui o consumo. Não quer dizer que os norte-americanos vão entrar em recessão, apenas vão reduzir a sua taxa de crescimento do consumo para segurar a inflação. Mas tem uma coisa intrigante que poucas pessoas repararam. A inflação significa o quê, de uma maneira simples? Que o dinheiro vale menos em relação aos produtos que estão à venda. Desvaloriza o dólar, desvalorizou o dólar, aliás. Mas, por outro lado, se nós formos acompanhar o que está acontecendo na Europa, a inflação lá está acima dos padrões normais, mas não tão elevado como nos Estados Unidos. Gira em torno de 0,3%, 0,4% ao mês, não esse 1,3% dos norte-americanos. Mesmo assim, mesmo com essa baita inflação dos Estados Unidos, nós estamos acompanhando outro lado de notícia que está dizendo o dólar está chegando na paridade do euro. Daqui a pouco a moeda norte-americana vai valer mais do que a europeia. Espera aí, se os Estados Unidos têm uma inflação mais elevada do que na zona do euro, como é que a moeda deles vai passar a valer mais? Tinha que valer menos. Só que nesse ponto aí nós temos que inserir, o Fora de Curva vai inserir o pulo do gato. O que é esse pulo do gato, pessoal? Uma coisa trágica, mas ao mesmo tempo simples. As pessoas usam dinheiro não só para gastar, mas também como reserva de valor para investir. Alguns são mais ousados, vão aplicar nos títulos brasileiros que rendem 13,25% pela Selic, em princípio, pode até dar mais que isso. E os investidores mais conservadores vão optar por moedas mais seguras, como o dólar, como o euro. Algumas pessoas até se arriscam nas moedas virtuais, como a Bitcoin, que está caindo pelo mesmo motivo que o euro está desabando. O que é? Falta de segurança. Não é a questão da recessão, perspectiva de recessão que estão falando, porque o Banco Central Europeu ele é bastante rígido no seu controle monetário e não ia arriscar a sua própria moeda em alguma aventura de emissão de dinheiro. Eles são, sim, bem conservadores e, em termos contábeis, são um exemplo de controle monetário até melhor que o dos Estados Unidos, que comete algumas liberalidades a mais. Mas então, o que está acontecendo? Qual é o outro fator? Sim, tem a segurança contábil, mas tem a segurança estrutural de uma civilização. Vamos lembrar dos tempos mais antigos e até modernos, o que acontece? Quando tem um grupo de pessoas realmente inseguras em relação ao que vai acontecer no futuro, eles partem para acumular coisas que mantêm ou até aumentam de valor em períodos de instabilidade. Pelo menos que não percam valor, como o ouro. Pode até perder um pouquinho em certos momentos, mas sempre na história do mundo o ouro foi muito valorizado. Então, um bom valor sempre vai ter uma segurança. Mais ou menos nesse mesmo nível, um pouco menos, está os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos estão nesse nível? Simples, gente. Ainda
os norte-americanos detêm a maior força bélica do mundo. Segundo lugar, tem uma guerra acontecendo na Europa que, segundo os mais pessimistas, tende a descambar para a Terceira Guerra Mundial. E aí vocês vão confiar nos ativos monetários de quem? De quem está no olho do furacão ou quem está bem longinho. Eventualmente pode ser até atingido, mas tem um poder de reação enorme. A resposta é óbvia. Num momento de grande perigo da paz mundial, a tendência é a moeda do país mais forte se valorizar. E é isso que está acontecendo com a valorização do dólar americano, com a desvalorização do euro, e até o Brasil aqui também está padecendo um pouco disso, além de um efeito especulativo por causa dos analistas de plantão que falam naquela recessão, mas não tem sinal de recessão, pelo menos nos padrões que eles estão falando nos Estados Unidos. Isso realmente pode ocorrer se a situação global, geopolítica global, melhor falando, se agravar, mas não tem sinal disso. O juro lá vai subir um pouquinho para segurar um pouco o consumo, mas não vai ser nada que leve esse país, que é a maior economia do mundo, a um processo recessivo, a um processo de depressão econômica. Pelo menos não há indício sobre isso, é bem tranquilizador. Então, gente, se nós temos que temer pela Terceira Guerra Mundial, sobre a consistência econômica da economia norte-americana, mesmo com essa alta de 1,3% da inflação, isso ainda não deve causar pânico, não deve causar maiores preocupações. Faz parte desse momento histórico e seguramente o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, vai ter todas as condições de segurar essa alta inflacionária nos próximos meses. Gente, era esse o recado que eu tinha pelo Fora de Curva hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos nos tranquilizar repetindo sobre a questão da solidez econômica dos Estados Unidos e do Brasil, mas temer um pouquinho, sim, pelo agravamento dos eventos que estão ocorrendo na Europa a partir de Ucrânia e Rússia. Então, por hoje era isso. Agradeço muito, mas muito mesmo a atenção de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, vamos fazer o seguinte, botão no like, compartilhe esse material com a sua rede de contatos e principalmente inscreva-se aqui no nosso canal. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau.